Olá, meus queridos, bom, que a graça do Senhor esteja com todos vocês, amém? Esse é o quarto vídeo da introdução do primeiro livro de Reis, tá? São vários vídeos, talvez vai dar 5 vídeos, esse é o quarto, 5 ou 6, porque é muito importante nós entendermos, e eu quero compartilhar com você o que aconteceu em Primeira Reis, ok? Então esse é o vídeo número 333, perdoe, quarta parte da introdução de Primeira Reis. Vamos lá. Os profetas e suas missões. Os profetas e suas missões. A partir de agora, os profetas começam a ter uma atuação mais marcante na história de Israel, tá? É muito importante isso você entender, para entender a atuação dos profetas. Então, chamado arrependimento. Os profetas e suas missões. Qual eram as missões dos profetas? Vocês vão ver que não tem muita coisa com os dias de hoje, não. Vamos lá. Primeiro, chamado ao arrependimento. Repreendia o povo por pecados, idolatria e justiça social, clamando por um retorno à obediência e retidão. Eles anunciavam, ou seja, anúncio de julgamento, alertava o povo sobre a iminência do juízo divino e as consequências da desobediência às leis de Deus. Promessa de restauração. Proclamavam esperança e visões de um futuro redentor, marcado pela reconciliação e prosperidade para os fiéis. Preparação para o Messias. Transmitia mensagens messiânicas antecipando a vinda de um Salvador, cumpridas em Jesus Cristo. Nós vamos ver isso muito atuante aí no livro do profeta Isaías. Tá? Profetas do período pré-exílio, muito importante isso, tá? Profetas do período pré-exílio. Né? O período pré-exílio foi marcado por profetas que ministraram antes da destruição de Jerusalém e do exílio babilônico. Suas mensagens eram predominantemente de advertência e chamando ao arrependimento, né? Então vamos lá. Quais são então esses profetas que atuaram antes deles serem exilados? Deus levantando homens falando: olhe, se arrependa, volte, né? Volte para mim. Quais são? Primeiro, Joel, que exerceu seu ministério profético no ano 835 a 800 a.C. O ministério foi exercido no reino de Judá durante o reinado de Joacás. Foca em juízo e no dia do Senhor. Tá? Teve profetas que exerceram o seu chamado no mesmo período, tá? Ok? Às vezes no governo norte, às vezes no governo sul. Então vamos lá. Jonatas, né? Conhecido aí por ter sido engolido pelo peixe, foi no ano de 825 a 782. Profecia recebida pela Síria, Nínive, sobre os reis Anasias e Jeroboão II, famoso por sua relutância e a misericórdia de Deus. Né? Aqui fala, tem que período do rei os profetas exerceram os seus chamados. Tá? Amós, 810 a 785, ministério em Israel, esse já exerceu o seu chamado lá no Reino do Norte, né? Durante o reinado de Jeroboão II. Então, observe que Jonatas e Amós exerceram o reinado no mesmo período ali, o período de Jeroboão II, tá? Enfatizou a justiça social e a condenação das nações vizinhas, tá? Profetas pré-exílio, parte 2, né? Oséias, 782 a 782 a 725, ministério em Israel, Reino do Norte,
sobre Jeroboão II, Uzias, Jotão e Acais. Esses foram os reis, ou seja, Oséias, ele exerceu o seu reinado durante o período dos reis de Jeroboão II, Uzias, Jotão e Acais, onde que eram reinos lá do norte, tá? Sua vida simbolizou a infidelidade de Israel e o amor inabalável de Deus. Isaías, né, um dos profetas maiores, exerceu o seu chamado, né, no período de 758 a 698 a.C. O ministério em Judá, que era no Reino do Sul, sob o rei Ezequias, conhecido por suas profecias messiânicas e a santidade de Deus. Tá? Miqueias, 740 a 685. Ministério em Judá, Reino do Sul, sob Osias, Jotão, Acais e Ezequias. O foco era na condenação da corrupção e na promessa de um governo de Belém. Profecias pré-exílico, né? Continuando. Naum, 640 a 630, profetizou a queda de Nínive e a capital da Assíria durante o reinado de Joás. Tá? Ou seja, assim como Jonatas, que exerceu o seu chamado na cidade de Nínive, anos depois, Naum vai ser profeta também na cidade de Nínive, profetizando sobre eles. Sofonias, 640 a 610, ministério em Judá, Reino do Sul. Sob o reinado de Josias, enfatizou o dia do Senhor como um dia de ira e restauração. Jeremias, 627 a 590. Jeremias, período período em que ele exerceu o seu chamado, nos anos 627 a 586. Ministério em Judá, sob Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Tá? Conhecido como profeta chorão, testemunhou a queda de Jerusalém. Abacuque, 609 a 598. Exerceu o seu chamado em Judá, Reino do Sul, sob Josias. Questionou a Deus sobre a injustiça e a ascensão dos babilônicos, ok? Então, vou gravar ali também agora um quinto vídeo sobre profecias durante o exílio, tá? E depois os profetas pós-exílios.